Shalom, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Assim Como os Bereanos e vamos continuar a nossa bateria de estudos. Hoje a gente vai fazer um estudo que eu confesso para os irmãos, esse estudo foi um estudo que me exigiu bastante tempo. Eu fiz um estudo racional sobre esse assunto, que é a guarda do sábado. Na verdade, irmãos, eu confesso que eu nunca guardei o sábado, mas sempre lá no meu coração, lá no fundinho, sempre me dizia, eu tenho que fazer um estudo racional sobre esse assunto e eu tenho que tirar a minha própria conclusão. Não sei se os irmãos sabem, mas aqui na minha casa nós temos uma congregação, nós não fazemos parte de religião nenhuma, nós nos consideramos uma igreja, mas é uma igreja, uma congregação. A gente congrega todos os domingos e às vezes até outros dias e a gente faz o nosso estudo racional. Foi um assunto assim que eu estou muito feliz por ter feito esse estudo, por hoje ter essa convicção que eu tenho. E eu quero só passar para os irmãos os pontos que me fizeram crer na lógica que eu cheguei, né? Então eu preparei aqui um estudo, eu pontuei tudo, porque eu não quero deixar passar nenhum detalhe, eu coloquei aqui uma ordem cronológica aqui do estudo, uma ordem aqui, e eu vou basicamente ler para os irmãos. Muito bem, sem mais demoras, para iniciar esse estudo, eu gostaria de levantar um ponto extremamente importante, que como cristãos, nós primeiramente precisamos entender quais são as semelhanças e as diferenças entre o povo israelita, que recebeu a lei e os profetas, e o povo cristão, que recebeu a nova aliança e está sobre a graça. E também entender que o povo cristão que eu vou me referir nesse estudo se trata de verdadeiros cristãos, aqueles que realmente estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro e se revestiram de Cristo e nasceram nas águas, e não sobre a humanidade pós-Cristo em geral. Então, vamos ver as semelhanças e as diferenças. A principal semelhança entre o povo israelita e os cristãos é que nós adoramos o mesmo Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. E as principais diferenças são, vamos falar primeiro dos israelitas. E tudo isso que eu vou ler, eu tenho base bíblica para isso, tá? Então não se assustem com o que eu vou ler. O povo israelita era um povo regido pelo antigo pacto que Deus deu a Moisés, guiado pelo ministério da morte e da condenação, que era de menor glória, comparando-se ao que está em vigência hoje. Eles não tinham Espírito Santo, eles não tinham liberdade, eram considerados escravos da lei. E também era um povo com características pessoais muito diferentes às características dos cristãos, que são lavados com o sangue do Cordeiro, pois era um povo endurecido de coração, eram idólatras, desobediente às leis e sem fé. Vamos ler Êxodo 33, 3. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Então aqui, notem que o próprio Deus está se referindo ao povo israelita, que ele era um povo de dura cerviz. Também em Gálatas 3,19 nós lemos: logo, para que é a lei?
foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A gente logo vai ver sobre quem essa promessa foi feita e quem foi esse medianeiro. Também em Hebreus 3, do 15 ao 19, nós lemos: enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Viram os pontos aqui? Era um povo incrédulo, desobediente, eles eram idólatras, eles provocavam a Deus. Eles tinham os corações deles endurecidos, como a gente leu aqui em Hebreus 3, do 15 ao 19. Também em Atos 7, do 38 ao 43, e também o versículo 21, veja o que nos diz. Este é o que esteve entre a congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, ou seja, era um povo desobediente, né? Não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração, se tornaram ao Egito, ou seja, eles ficavam com saudade do Egito, né? Dizendo a Arão, fazei-nos deuses que vão diante de nós. Isso o povo dizia, né? Os israelitas. Porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Repararam aqui o que eles estão pedindo? Estão querendo que se faça outros deuses para eles. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, ou seja, eles eram idólatras, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes, tomaste o tabernáculo de Moloque. Moloque é um deus pagão, né? E a estrela de vosso deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Então aqui a gente viu o quanto eles eram idólatras. Também no versículo 51 nós lemos: homens de dura cerviz. Aqui já está se referindo, se vocês lerem lá no contexto, aqui já está falando ali com os israelitas ali na época de Jesus. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, se referindo aos israelitas, né? Agora vamos ver, em contrapartida, como seriam os cristãos. Reiterando mais uma vez, estou falando dos cristãos verdadeiros, tá? Dos cristãos que realmente buscam, têm essa inclinação e buscam seguir realmente o que está estabelecido, certo? Mas, enquanto aos cristãos verdadeiros, eles são regidos por um novo pacto, que é o pacto da graça, da fé, do Espírito, o qual não nos mata com a letra, senão que nos vivifica,
que é gravado diretamente em nossos corações, que é o ministério da justiça, que excede em glória e que nos garante a liberdade e a promessa não de uma terra, mas a promessa de vida eterna. É o ministério da palavra, tendo como sacerdote e único mediador a Cristo, que nos garante acesso ao Pai, fazendo-nos entendedores da revelação que em Cristo o velho pacto foi abolido e tornou-se antiquado. E quanto às características dos cristãos autênticos de hoje, como eles são? Os cristãos verdadeiros hoje, eles são obedientes, eles são dotados de fé, mansos e humildes de coração, com inclinação para os dons do Espírito, ou seja, se esforçam em desenvolver os dons do Espírito, estudiosos e guardadores dos novos padrões estabelecidos por Deus através de Jesus Cristo e de seus discípulos. Isso aqui foi um comentário meu. Vamos ver em base a quais textos que eu coloquei esse comentário aqui? Vamos lá para 2 Coríntios 3, do 2 ao 18, que nos diz: Vós sois a nossa carta. Aqui nós vamos ler uma carta que o discípulo Paulo mandou para a congregação de Corinto. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, nós temos essa confiança, né? Por causa de Cristo, a gente se chega a Deus. Ele nos dá uma passagem, ele é um mediador, ele é o caminho, né? Continuando aqui, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, repare como o apóstolo Paulo está se referindo àquele ministério. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, reparando aqui que aquele pacto era transitório e esse aqui permanece, a gente já vai comentar tudo isso daqui. Tendo, pois, tal esperança, ou usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, aquele esplendor que Moisés tinha quando ele desceu com as tábuas da lei, o rosto dele resplandecia, ele tinha uma glória. Porém, essa glória, ela foi se desvanecendo com os dias. Aí o que ele fez? Ele colocou um véu sobre o rosto para que o povo não visse que aquela glória que ele tinha estava se desvanecendo.
né? Então aqui o texto está falando, né, que nós não somos como Moisés, que coloca um véu sobre a sua face para que os outros, ou seja, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. O que é lido Moisés? Isso quer dizer o que? Lida as leis, né? Toda a lei de Moisés. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Reparem, nós somos livres. Nós somos livres do quê? De todas aquelas regras. Hoje, o bem e o mal estão no nosso coração. A gente já sabe o que é certo e errado. Não precisa ninguém estar lendo nada para nós, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, que a gente não precisava tampar, que nem Moisés, refletindo como um espelho a glória do Senhor, ou seja, a pessoa vê de longe quem é cristão, quem é realmente cristão, ela sente o cristão, né? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que a gente leu aqui foi 2 Coríntios 3, do 2 ao 18. Aqui fica muito claro, fiz uma comparação ali entre aquele povo, né, que hoje as leis elas não estão mais escritas em tábuas para nós, elas estão escritas diretamente no nosso coração, né? E até fala que por Cristo a gente tem tal confiança em Deus. Também falou aqui, né, que Moisés, quando ele desceu lá, ele tinha aquela glória e essa glória se desvaneceu porque tudo aquilo era transitório. A gente vai ver nesse estudo que tudo aquilo era uma sombra para o que a gente tem hoje. O nosso ministério, o nosso pacto, ele é muito superior. Os israelitas naquela época, eles não tiveram Jesus. Os israelitas recém-saídos do Egito, eles não tinham Jesus, nós temos Jesus. Eles não tinham o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Olha como o nosso pacto é de maior glória. Nós não precisamos de leis, regras, estatutos, porque nós não somos de dura serviço, nós queremos obedecer. A gente faz questão de obedecer, a gente faz questão de se adaptar nos padrões de Deus. A gente fez questão de aceitar a Cristo por nossa livre e espontânea vontade, não por imposição, né? Vamos ler agora em Gálatas 4, do 4 ao 9, o que nos diz? Reparem, mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo da consumação, de realmente fazer essa conversão, né? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sob a lei. A gente já vai ver em que ponto da vida de Jesus, do ministério de Jesus, ele dá aquela virada de chave. A partir daqui, aquilo acabou, foi abolido. A partir daqui é uma nova geração. A partir daqui é uma nova geração. Continuando a leitura. Nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Reparem nisso, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos. Repararam a diferença? Agora nós não somos mais servos da lei. Nós somos filhos através de Cristo, né? E és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecias a Deus,
você servia aos que por natureza não são deuses. Aqui se referindo ao povo israelita que era muito idólatra. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Aqui, na verdade, ele está fazendo uma pergunta ali para a congregação de Gálatas, porque eles queriam voltar a fazer as coisas da lei, que estava sobre a lei. E reparem, vou repetir aqui essa última, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ele está dizendo, vocês não precisam mais disso, vocês têm algo melhor agora para vocês. É isso que ele estava tentando explicar para os Gálatas. Também devemos saber que os tutores desses dois povos, ou seja, os israelitas e os cristãos, foram distintos e que o último é infinitamente maior, perfeito e durará para sempre. A palavra relata que se o pacto anterior não tivesse defeito, não se faria necessário dar lugar ao novo pacto. Quem que é o tutor do antigo pacto? Moisés, aquele que a sua glória desvanecia. Quem que é o tutor do novo pacto? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos ver o que nos diz em Hebreus 7, do 11 ao 12. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, que quando se muda o sacerdócio, também se faz mudança na lei. Está bem claro aqui nesse texto. Em Hebreus 7, do 15 ao 28, nós também lemos: e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, ou seja, aqui se referindo a Cristo, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abolido por causa da sua fraqueza e inutilidade. Veja o que está falando aqui sobre a lei. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Pelo contrário, apesar de todas as leis, todas as regras, era um povo de dura cerviz. Eles continuavam desobedecendo, continuavam sem fé, continuavam idólatras, não aperfeiçoam nada. E desta sorte é induzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, ou seja, Jesus Cristo. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Agora o nosso sacerdócio é por Cristo. Cristo é o nosso sacerdote agora. E aqui, como a gente pôde ler, essa aliança, ela é muito melhor. E na verdade, continuando aqui a leitura, e na verdade, aqueles que foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas esse, porque permanece eternamente,
tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, ou seja, Jesus nunca vai morrer. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublimes do que os céus, que não necessitasse como os outros, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, como faziam os sacerdotes lá debaixo da antiga aliança, Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, ou seja, Jesus Cristo precisou fazer só uma vez, primeiro porque ele não tinha pecado, ele não precisava fazer como aqueles sacerdotes faziam, Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Isso aqui está em Hebreus 7, do 15 ao 28, versículos 15 a 28. Faça depois também o seu estudo aí acerca desses, em base a esses textos aqui que eu estou passando para vocês, porque eles são muito esclarecedores, muito esclarecedores. Aqui, por enquanto, a gente está falando das leis num geral, mas a gente vai falar especificamente sobre o sábado. Mas a gente já vai vendo como a gente já não está mais naqueles rudimentos, a gente já não está mais precisando, nós não somos um povo teimoso, nós não somos um povo de dura cerviz que precisa ter tudo explicadinho, todos os estatutos, todas as leis escritas para que a gente seguisse ao pé da letra. A gente não precisa mais disso. A gente faz questão de fazer o que é certo, a gente tem essa inclinação. A gente é pecador, só que a gente quer agradar a Deus, a gente quer servir só a Deus, a gente não é idólatra, não busca agradar outros deuses. Lembrando, eu estou falando dos cristãos verdadeiros. Vamos ver agora o que nos diz em Hebreus capítulo 8, versículo 13, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Isso aqui está em Hebreus 8, versículo 13. Agora, irmãos, nós vamos ler o capítulo de Hebreus 9. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 28, porque essa carta, na verdade, praticamente todo o livro de Hebreus fala muito sobre os hebreus aceitar a nova aliança e esquecer a antiga. Fala muito sobre isso, tanto que aqui eu peguei o capítulo 9 inteirinho para a gente ler. Eu vou tentar fazer uma leitura bem rápida, mas eu quero que vocês vejam o que é a essência que ele quer passar para esse povo nesse capítulo aqui. Vamos ler? Hebreus 9 inteirinho, do versículo 1 ao 28. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino, um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição, ao que se chama santuário. Pausa. Aqui ele está falando que a primeira, que ele está se referindo à primeira aliança, ela tinha ordenanças de culto divino e que eles tinham um santuário terrestre. Reparem nesse detalhe, um santuário terrestre. E que eles tinham um tabernáculo com, vamos dizer assim, duas seções. Aqui ele está falando da primeira, Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santos dos Santos, que tinha o incensário de ouro, olha o que tinha lá dentro, a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor,
em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança, né, que estavam as leis. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Aqui eu tô lendo ali Hebreus, tá? Então a gente viu aqui que ele tá falando do tabernáculo, né, que tinha ali o santuário terrestre, né, que tinha ali aquela primeira sala, e também que era o santuário, e depois tinha o tabernáculo, que era o santo dos santos, que esse era bem restrito, que tinha o véu que dividia eles, e ali quase ninguém podia entrar, pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse santuário, né? Ora, continuando aqui a leitura, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, ou seja, toda vez que ele entrava tinha que ter sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, pelas culpas do povo, ou seja, ele tinha que fazer ali um sacrifício tanto pelos pecados dele como pelo povo antes de entrar ali, e ele só podia entrar uma vez por ano, e só o sumo sacerdote podia entrar ali, né? Dando nisso, por que eram feitas essas coisas, né? Vamos ver aqui. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, ou seja, uma sombra para a época de hoje, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Considerando somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção, ou seja, até a morte de Cristo. Então aqui, como a gente está vendo, tá? Eu estou abrindo um parênteses aqui de comentário, a gente viu que aquilo ali era uma sombra do que a gente tem hoje, né? Aquele santuário ali, que as pessoas eram restritas, os sacerdotes, só o sumo sacerdote poderia entrar, e que tinha um véu ali que separava. Vocês viram que ali, quando Jesus morreu, no momento da morte que ele expirou, que Jesus Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo. Isso tem uma conexão com isso daqui. Ou seja, agora nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos esse acesso por Cristo, pela morte de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote hoje, nos deu esse acesso. Hoje nós temos acesso direto ao Pai por intermédio de Jesus. Esse véu que separava o tabernáculo, que era ali o santuário do tabernáculo, que era o Santo dos Santos, né? Aquela segunda ala, vamos dizer assim, mais restrita, esse véu ele se rasgou de cima para baixo no momento da morte de Cristo, dando-nos a prova de que agora nós temos acesso a Deus. Mas vindo Cristo, continuando aqui a leitura, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Estão conseguindo assimilar a grandeza do nosso tabernáculo hoje? Hoje o nosso tabernáculo não é feito por mãos de homens. Hoje o nosso sumo sacerdote, ele não precisa de ano em ano entrar com sangue para limpar os pecados dele e os pecados do povo. Cristo fez isso uma vez e para sempre com seu próprio sangue.
Seguindo a leitura, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Ou seja, se o sangue dos animais e as cinzas que eram aspergidas no povo purificavam ele, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, ou seja, sem pecado, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aqui estou fazendo uma pergunta. Se tudo aquilo lá que era tão... não era uma coisa tão grandiosa, já servia para limpar os pecados daquele povo, né? O que santificava e dava purificação da carne, quanto mais o sangue do próprio Jesus Cristo não vai purificar as nossas consciências para servir ao Deus vivo, né? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aqui está o ponto. Foi a morte de Cristo o ponto crucial, a virada de chave. Por isso que Jesus, ele nasceu debaixo da lei e até o dia da morte dele, ele cumpriu a lei. A gente já vai ver também sobre isso. Eu vou repetir aqui. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ou seja, enquanto Jesus estava vivo, ele tinha que seguir o velho padrão, o velho testamento, as leis. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, ou seja, era necessário o sangue dos animais. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e isopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Ou seja, mesmo ele anunciando esses mandamentos, ele precisava daquele sangue para remissão dos pecados, dizendo: este é o sangue do testemunho que Deus vos tem mandado. Foi daquele jeito que Deus proveu para aquele povo naquele tempo. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ou seja, o nosso sacerdote, ele não entrou num tabernáculo feito por mãos de homens, ele entrou no próprio céu e está perante do próprio Deus para responder por nós. Olha que grandiosidade! Quanto maior é esse nosso ministério. Aqui diz, agora para comparecer por nós perante a face de Deus. Continuando a leitura, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, ou seja, Jesus Cristo não precisava ir de ano em ano, não precisava estar repetindo isso,
como o sumo sacerdote cada ano entrava no santuário com sangue alheio. Jesus não precisa fazer isso. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vocês viram como Hebreus 9 fala muito, ele relata ali a grandiosidade do que a gente vive hoje e faz comparações muito precisas entre o que era e o que passou a ser e o quanto grandioso é o nosso ministério. Agora nós vamos ver que essa necessidade de intervenção de um novo pacto já era predita nos tempos antigos aos israelitas por meio dos profetas. Jeremias 31, capítulo 31, versículos 31 e 33 nós lemos: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Conseguiram ver a diferença? Aqui ele está, através do profeta Jeremias, ele está proclamando que viria uma nova aliança. Que agora as leis estariam dentro do nosso coração, a gente ia saber o que ia ser certo e errado. A gente ia querer Ele como nosso Deus. A gente ia querer ser o povo dele, a gente não ia ser teimoso. Isso se confirma em Hebreus 8, acompanhe comigo, dos versículos 7 ao 10, dá essa confirmação que foi predito lá em Jeremias. Veja, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Aqui está falando das alianças, né? Porque repreendendo-os diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Ou seja, aqui está confirmando o que foi predito lá em Jeremias. Aqui em Hebreus 8, capítulo 8, dos versículos 7 ao 10. Mas aonde entra então a questão do sábado no Antigo e no Novo Testamento? Vamos ver? Agora entrando um pouco nessa questão, a gente já entendeu muito bem que sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, Antigo Pacto, Novo Pacto, que agora o nosso pacto é superior, que nós já não temos, nós não estamos mais regidos pela lei. O que é certo e o que é errado já está gravado no nosso coração, a nossa própria consciência nos acusa.
A gente não precisa correndo ler lá nas leis como é que tem que ser. A nossa consciência já acusa. Por quê? Porque está escrito no nosso coração o que é certo e o que é errado. Não foi isso que Deus prometeu em Jeremias 31, 33, que se confirmou em Hebreus 8, 7 e 10, que Ele escreveria as leis no nosso coração. A gente saberia, a nossa consciência acusaria o que é certo e o que é errado. Então, agora a gente vai ver a questão do sábado, como ela se encaixa nisso, né? A guarda do sábado faz parte das leis escritas em pedras, ou seja, faz parte do decálogo. A gente sabe que além que as leis de Moisés abrangem muitos estatutos, muitas ordenanças. Agora eu não lembro o número exato, mas parece que são mais de 600, né? Porém, tem lá os 10 mandamentos que estão entre essas leis, né? E que hoje algumas pessoas defendem, tá? Que esses 10 mandamentos permanecem. Todo o resto foi abolido, mas os 10 mandamentos permanecem. A gente vai aprofundar isso aqui nesse estudo. À luz das escrituras, a gente vai ver como se dá isso em realidade, tá? Então, a guarda do sábado faz parte das leis escritas em pedras, ou seja, faz parte do decálogo. O Senhor Jesus Cristo foi questionado acerca disso em Mateus 22, capítulo 22, versículos 36 a 40. Vamos ler? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Perguntaram para Jesus, né? E Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que ele quer dizer, a lei e os profetas? Toda a lei de Moisés e os livros, ou seja, todo o Velho Testamento, toda aquela Bíblia da época, que naquela época não tinha os livros do Novo Testamento, porque eles ainda não tinham acontecido na linha da história, né? Então, quando ele se refere ao Velho Testamento, a gente vai ver que eles falam muito a lei e os profetas, né? Que são, a lei são os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, e depois tem o livro dos profetas. Tem mais alguns outros livros que são os Salmos, Cantares e tal, a gente já vai chegar nessa parte aqui. Mas então a gente viu aqui a resposta de Jesus, que os mandamentos se resumem em apenas 2. Para um cristão que entende que agora nós estamos regidos debaixo desse novo pacto, a gente precisa ver dentro desse novo pacto o que é que foi estabelecido. Quanto aos mandamentos, Jesus deixou aqui muito claro que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar a teu próximo como a ti mesmo. Seguindo aqui, um comentário meu, como vimos, o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, aí entra uma pergunta. Aqui entra uma pergunta. Se fosse de verdade assim, critério de salvação ou tão relevante a questão da guarda do sábado, por que Jesus também não destacou isso? Por que eu levantei essa questão aqui, gente? Porque algumas pessoas que defendem a guarda do sábado, elas dizem que é uma questão de salvação você guardar o sábado. Outro ponto é que até essas pessoas que defendem a guarda do sábado, elas dizem, né, que há 60 menções do sábado no Novo Testamento, né?
Porém, se há 60 menções do sábado, por que que nenhuma é estabelecida uma ordenança de guarda? Se 60 vezes foi mencionado o sábado no Novo Testamento, por que que nenhuma delas foi dita, guardarás o sábado? Por quê? Né? Fica aí uma pergunta. Na verdade, em nenhuma vez foi estabelecido nada com relação ao sábado. Pelo contrário, a gente vai ver nesse estudo que o sábado é colocado como facultativo. A gente vai ver isso logo adiante nesse estudo com base bíblica, certo? Então, aqui compreendendo a supremacia do novo pacto ou da nova aliança perante a antiga, agora a gente vai estudar todos os textos que servem de base para respaldar a guarda do sábado nos dias de hoje.